Vamos então agora trabalhar as independências da América Espanhola. A gente tem que entender o seguinte, como é que era, vamos falar dos antecedentes aí, o que a gente tem na América Espanhola? Nós tínhamos ali uma clara restrição mercantilista, perfeito? Nós tivemos aí na América Espanhola um processo de presença marcante por parte da metrópole, graças ao processo de mineração muito forte, né? A prata, o ouro, né? O ouro da região do México, a prata nessa região platina, como a gente chama, a região lá da Argentina. Então, por ter sido uma região muito rica, ela sofreu um processo de muita opressão metropolitana, presença significativa da sua metrópole, e internamente a sociedade da América Espanhola ela foi muito bem dividida entre aqueles que controlavam a todos os altos cargos político-administrativos, militares e religiosos, ou seja, o topo dessa pirâmide social, a grande administração, a política efetivamente era controlada pelo que nós chamamos dos chapetones, né? Ou ainda os peninsulares, aqueles que vinham da metrópole para ocupar os cargos mais importantes e assim governar o território. Logo abaixo vinham os chamados crioulos, espanhóis nascidos na América. Ué, como pode? Se nasceu na América é espanhol, como é que não pode ser espanhol? Lógico que pode. Lembremos que a América faz parte do Império Espanhol. Então, se ele nasceu aqui na América, ele é um espanhol, mas um espanhol nascido na América, e isso gera diferenças na relação com os espanhóis nascidos na Espanha. Esses crioulos, como são chamados, eles ocupam importantes setores da economia. São eles que vão controlar a mineração, são eles que vão controlar a pecuária, a agricultura, legal. Porém, os crioulos não têm acesso aos grandes cargos políticos. O máximo que o crioulo podia ocupar, né, politicamente falando, eram os cabildos, que era uma espécie de Câmara Municipal da América Espanhola. Né? Então, assim, você tinha uma participação política extremamente limitada. Perfeito? E é óbvio que isso vai gerar... Então, as restrições mercantilistas e a restrição política internamente é um fator muito importante para essa elite crioula. Por que eu estou te falando isso agora? Você vai perceber que os crioulos serão o grande agente do processo de independência latino-americana. Perfeito? Mas agora vamos lá, vamos lembrar, então vamos linkar no projeto, aí, no que está acontecendo no mundo. Napoleão está invadindo a Espanha, lembra? Lembra da nossa outra aula? Napoleão invade a Espanha e derruba Carlos IV, rei espanhol. Nesse momento, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma clara divisão da elite crioula. Você vai ter uma falta de referência, o rei foi derrubado, um francês assume o trono da Espanha e, evidentemente, os crioulos, a população americana não reconhece Dom José Bonaparte como seu rei. Então isso claramente já gera um processo de afastamento. Parte dessa elite crioula fala em independência já nesse momento. Vamos lá, olha que coisa interessante. Nós vamos ter dois momentos dessa independência da América Espanhola. Primeiro momento, uma parte sim, dessa elite crioula vai falar em independência, mas é uma parte pequena. Uma outra parte vai declarar o seu apoio ao rei deposto. Falar, estamos com Carlos IV e vamos fazer de tudo para restabelecer a monarquia espanhola. Aí você vai falar, cara, não estou entendendo nada. A aula é de independência, ele está falando que tem uma parte da elite crioula, essa elite que vai fazer a independência, falando que dá apoio ao rei. Claro, é de se entender por quê. Essa elite acredita que apoiar a monarquia espanhola num momento tão traumático, tão complicado, que foi a derrubada deles por Napoleão, significaria posteriormente a possibilidade de uma grande aliança. Porque a grande verdade é que essa elite crioula não ocupava os altos cargos porque a metrópole não confiava neles. Porque por serem nascidos na América, criando laços ao longo do tempo com as sociedades americanas, isso era considerado um perigo para a metrópole. Então qual é a ideia? É como se seus pais, quando viajam, né, você tem a possibilidade de você ficar quietinho ou fazer uma grande festa. Não é verdade? Mas se você faz uma grande festa e seus pais descobrem, você perde toda a confiança dos seus pais. Aí quando eles viajarem de novo, você vai ficar na casa da sua avó. É ou não é? Agora, então, a elite crioula tem essa possibilidade. Ou ela faz uma grande festa, entre aspas, ou seja, ela luta pela sua independência e rompe definitivamente, ou ela faz o quê? Ela declara apoio ao rei e espera que na restauração, na possível restauração da monarquia, eles vão receber as benesses desse apoio. Uma terceira parte dessa elite crioula acredita sim na possibilidade de pleitear maior autonomia política. Mas repara, importante você perceber que apenas uma pequena parcela dessa elite agora acredita que seja o grande momento da independência. Então nós vamos ter alguns casos isolados, levantes isolados de independência nesse primeiro período,
que vai de 1812 até 1815. Você vai ter, por exemplo, os padres Hidalgo e Morelos no México, liderando grupos indígenas contra a presença da elite crioula, dos crioulos e dos chapetones, dos exércitos espanhóis. Vão ser derrotados. Nós vamos ter O'Higgins, Bernardo O'Higgins no Chile, também faz um grande levante contra os chapetones e será derrotado. Nós vamos ter Francisco Miranda na Venezuela, um dos precursores da independência da Venezuela. Um grande nome, vai se levantar, vai organizar a Venezuela, vai organizar Caracas e serão também derrotados. Francisco Miranda, que vai ser o grande inspirador de Simão Bolívar, vai acabar preso e levado para a Espanha, onde vai morrer. Então o que eu quero mostrar para vocês é que essa primeira fase de movimentos isolados acaba sendo reprimida. Por quê? Porque falta uma unidade. A presença espanhola ainda é muito grande. E, além do mais, eles ainda não contam com o apoio da Inglaterra, porque a Inglaterra está preocupadíssima em derrotar Napoleão e acabar definitivamente com o bloqueio continental. Então, essa é a primeira fase, uma fase fracassada. Com a exceção do Paraguai, que conquista sua independência já precocemente, o resto da América Espanhola continua submetida ao poderio espanhol. E aí, qual é o grande divisor de águas nisso? É que quando Fernando VII, filho de Carlos IV, assume o trono da Espanha, restaurando o poder da Espanha, afastando os franceses, o que ele faz? Ele vai então dar a sonhada autonomia para aquele grupo da elite crioula? Ele vai aumentar os laços com a elite? Vai dar os cargos políticos da elite crioula? Não. Fernando VII assume de forma extremamente conservadora. Fernando VII assume de forma extremamente autoritária, absolutista e reprime de forma violenta todo e qualquer objetivo de liberdade, de autonomia na América. É nesse momento que começa então a segunda fase do processo, quando essa elite crioula percebe que ou eles vão lutar para a separação definitiva ou eles vão continuar submetidos às restrições mercantilistas.